Olá, a Comissão de Meio Ambiente aqui do Senado Federal aprovou a criação de um selo verde para os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus e que só terão direito a essa certificação se forem produzidos sem agredir ao meio ambiente. Quem conversa conosco sobre o assunto é justamente a autora da proposição, a senadora Vanessa Graziotin. Senadora, obrigada aqui pela sua presença. Coisa super importante, iniciativa importante, até para agregar valor aos nossos produtos em mercado externo, né? Sem dúvida nenhuma, esse esforço que a gente vem fazendo já há muito tempo, que é de mostrar não só ao Brasil, mas ao mundo inteiro, que o papel que a Zona Franca de Manaus cumpre também na preservação da floresta amazônica. Ainda bem que o maior estado brasileiro, a maior unidade da federação é o estado do Amazonas, que tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados, portanto, uma parcela importante, uma fatia importante da Amazônia brasileira. E é esse o estado que alcançou o maior nível de preservação. E por que nós alcançamos? Não é? Recentemente foi publicado um estudo, não é? Publicado em livro, um estudo que foi feito através de uma parceria entre a Universidade Federal do Amazonas, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, e outras instituições de pesquisas do Brasil, e que chegaram à conclusão que na Amazônia, de fato, a Zona Franca tem sido um grande instrumento de preservação. Então, baseado nesses estudos científicos, repito, eu apresentei a proposta de o Brasil estabelecer um selo verde também para os produtos oriundos da Zona Franca de Manaus, e hoje nós conseguimos aprová-lo na Comissão de Meio Ambiente. E na comissão também o que foi aprovada, a proposta da senhora relatada, ela ampliou o alcance do selo verde, né? Ela amplia o alcance do selo verde para os produtos produzidos na região. E aqueles que de forma comprovada, ajudem e contribuam para a diminuição sobre a floresta amazônica. Vamos pegar o exemplo da Zona Franca. Eu falo Zona Franca porque é o maior polo industrial da Amazônia brasileira. Não é lá que a gente produz quase todos os televisores que são comercializados no Brasil, as motocicletas, enfim. É um grande polo eletroeletrônico e de duas rodas hoje, não só do Brasil, mas do nosso continente como um todo. E esse selo, quando o produto chega às pessoas, hoje ele chega produzido na Zona Franca de Manaus. Imagina que maravilha, não só para o consumidor brasileiro, mas como para você diz, para os estrangeiros. Quem sabe esse não seja o grande movimento de início da exportação dos produtos fabricados na Zona Franca. Chegar para os consumidores e eles lerem lá: esse produto ajudou a manter a floresta amazônica em pé. Isso é de um valor agregado fantástico. Não é? Isso é muito importante. E a primeira... Economia e sustentabilidade. Economia, né? E sustentabilidade. Eu repito, não apresentei o projeto de uma forma irresponsável, ou muito menos baseada no achismo. Não, nós nos baseamos num estudo científico que existe, numa publicação muito importante, que comprova textualmente o papel que a Zona Franca cumpre em relação à diminuição da pressão sobre a floresta. E assim, todos os outros empreendimentos industriais instalados na região que cumpram os critérios ambientais estabelecidos pelo CONAMA, eles deverão ter um selo verde de preservação da Amazônia. Senadora, no mesmo dia que o selo verde foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente, também foi aprovado em comissão temática um projeto que permite o plantio de cana-de-açúcar em regiões já desmatadas da Amazônia. E essa é uma proposta controversa, né? Olha, é controversa, óbvio, porque o mundo inteiro tem os seus olhos voltados para a Amazônia. Então, o que eles esperam da gente é que não se faça nada na região. Agora, eu acredito que nem sempre o caminho mais correto é o caminho mais simples. Você não pode, numa canetada, por decreto ou por lei, dizer na Amazônia você não pode plantar soja, você não pode plantar cana, você não pode isso e aquilo. O que você tem que fazer em relação à região é, a partir de um estudo, de um mapeamento econômico, um mapeamento, fazer o zoneamento ecológico-econômico, você dizer o que pode e o que não pode. Então, você tratar a região amazônica como se fosse um todo único, igual, não é. Não é um todo único igual. Biomas são diferentes. Nós temos no vizinho estado de Roraima, em relação ao meu Amazonas, uma área imensa de campos naturais.
A gente viu mesmo durante a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, uma grande polêmica e um conflito entre os arrozeiros, os agricultores que plantavam arroz, e os indígenas. Nunca a polêmica foi porque eles estavam lá plantando arroz, nunca. A polêmica é porque eles estavam utilizando as terras indígenas. E onde já se viu plantar arroz? Na Amazônia. É porque lá são campos naturais e áreas propícias para isso. Então, eu sou mais adepta ao zoneamento ecológico econômico e a uma legislação natural que diga, que estabeleça os limites claros. Agora, é óbvio, se a gente não tem condições de fazer isso, melhor é dizer não. Mas eu acho que o Brasil já chegou à condição de dizer isso, o que pode, onde pode, como pode, em que quantidade pode, não é? Do que você chegar e numa canetada dizer, olha, não pode nada disso. Porque é tratar desigual de uma forma igual, o que leva a uma distorção muito forte e muito grande. Com certeza. Senadora, eu tenho que aproveitar a sua presença aqui, porque sua agenda é muito atribulada, deixa pouco tempo para as nossas entrevistas. E eu gostaria de conversar com a senhora sobre a Comissão Mista de Mudança Climática, que desde que a senhora assumiu a presidência, infelizmente, nós não conseguimos falar nesse assunto, porque ela já está realizando uma série de audiências públicas e discutindo temas pertinentes ao Código Florestal, à preservação ambiental, não é isso? Perfeitamente. Nós estamos realizando audiências públicas semanais, a maioria delas aqui em Brasília, mas algumas nas regiões. Já estivemos em Manaus debatendo, na cidade de Manaus, o pagamento sobre os serviços ambientais, que é um projeto de lei, aliás, vários, que tramitam no Congresso Nacional. Debatemos semana passada a atualização da política nacional, do Plano Nacional de Mudanças Climáticas. Essa semana debatemos o REDD+, que é a redução das emissões por desmatamento e degradação florestal. E a gente já tem um plano de trabalho. Eu estou na presidência esse ano e o relator é o deputado José Sarney Filho, Zequinha Sarney, que já foi ministro do Meio Ambiente e preside no Congresso a Frente Parlamentar Ambientalista. Eu tenho procurado dirigir os trabalhos de uma forma que a gente faça, sempre que possível, atividades conjuntas. Comissão Mista de Mudanças Climáticas, Comissão de Meio Ambiente do Senado e Comissão de Meio Ambiente da Câmara e Frente Ambientalista. E com a participação das entidades não governamentais, a participação do governo, a participação do Poder Judiciário. Unir esforços mesmo. Unir esforços, exatamente, porque nós estamos tratando de um tema que é um tema candente, um tema que preocupa o mundo, não é o Brasil, e nós não estamos falando de uma ilusão, que é o aquecimento global e todos os danos que esse aquecimento global pode trazer para a natureza, e o que é a natureza, senão o nosso habitat. Nós somos parte da natureza, então cada vez a gente assiste e vê mais esses desastres naturais. Por que eles acontecem? Porque a gente vive uma etapa de mudanças climáticas muito aceleradas por conta da intervenção do homem sobre o meio ambiente. Então, jamais nós defenderíamos que não haja essa intervenção, principalmente em áreas importantes para o clima, para o regime de chuvas, como é a Amazônia. Não, nós não estamos dizendo que lá tudo tem que virar um santuário, não. O que nós estamos querendo dizer e preparar o Brasil para isso é para mostrar como a intervenção pode ser feita. Criteriosa, e criteriosa, né? E de tal forma e tal sorte que não haja, que não provoque um profundo desequilíbrio ambiental. Então, nós adotamos prioridades na comissão. Uma delas, final do ano, a gente vai realizar um seminário importante com as assembleias legislativas de todos os estados brasileiros, para debater a harmonização da legislação sobre mudanças climáticas no Brasil. Mais uma vez, é unir esforços, unir né? esforços, dar uma exatamente. Deputados federais, senadores, deputados estaduais. E, se possível, vão mobilizar as capitais, pelo menos, porque a gente não tem condições de mobilizar todos os municípios, né? Mas os estados, sim, os senadores e deputados federais. E também vamos trabalhar muito politicamente para tentarmos aprovar esse ano ainda o projeto de lei que trata de pagamento de serviços ambientais. E isso é um desafio, né? Porque desde a época da discussão do Código se debatia como se faz isso. E o Código, o próprio Código, no seu artigo 41, ele trata disso, ele trata da remuneração, que não precisa ser apenas financeira, em dinheiro, monetária, pode vir de outra forma, né? Mas que tem de haver uma compensação pela prestação dos serviços ambientais, sem dúvida nenhuma, e vai desde as comunidades, a agricultura familiar, as comunidades tradicionais, até os pequenos, médios e grandes produtores. Aliás, sem é um problema que o Brasil... Exatamente. Não dá para prestar esse serviço. Eu sou contra aquela concepção assim, que é o tal do mercado de carbono, assim, você é pobre, que tem muita floresta, fica aí. Você recebe
em crédito de carbono, mas você não se mexe, não faz nada. Ou seja, quem está poluindo e produzindo e enriquecendo, continua. Pagar para a gente. Não, continua fazendo tudo isso, continua poluindo, emitindo os gases de efeito estufa e pagando para a gente que está preservando. Isso eu sou contra. Mas isso não significa dizer que nós internamente, ou mesmo do ponto de vista internacional, não devamos adotar medidas que colaborem com os entes públicos e privados que contribuem para a preservação ambiental. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Finalmente a sua agenda deixou a senhora chegar aqui. A você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Para você que nos acompanha, aviso que essa nossa entrevista foi gravada no dia 14 de maio, a data da aprovação do projeto de autoria da senadora e também do referido projeto sobre a licença para plantio de cana-de-açúcar na região amazônica. Se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV.